pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o Central de Dicas. Se você pretende concorrer a uma vaga oferecida no concurso para escriturário do Banco do Brasil, a Central de Concursos vai ajudá-la a conquistar uma delas. Aqui no Central de Dicas você vai saber exatamente como estudar para o concurso, quais são os tópicos mais importantes de cada matéria que vai cair na prova. Isso porque eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que fazem parte do conteúdo programático do concurso para escriturário do Banco do Brasil. E essa série de vídeos você vai poder acompanhar aqui no canal da Central de Concursos no YouTube. Por isso, faça a sua inscrição para você ser sempre notificado, né, toda vez que um novo vídeo for ao ar. Para iniciarmos esse especial com dicas de estudo para o concurso de escriturário do Banco do Brasil, eu trago aqui no programa Central de Dicas o professor Cassiano Leonel. Ele que leciona aqui na Central de Concursos, vai dar todos os bizus necessários para você arrebentar nas disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. Hoje nós vamos falar especificamente sobre essas duas disciplinas. Então, internauta, pega aí a sua caneta, o seu papel, ou use aí o bloco de notas do seu computador, do seu notebook, para anotar todas as dicas que o professor vai dar aqui no Central. Mestre, muito obrigado pela sua participação, né? Por você estar aqui orientando os estudos daqueles que pretendem participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil, que é um concurso que está prometendo aí reunir no país inteiro mais de 1 milhão de candidatos, né? A gente teve aí... É um concurso grandioso, a Caixa Econômica já teve um concurso com 1 milhão de inscritos também, né? Quando foi um concurso nacional como esse. O Banco do Brasil também já chegou a números muito similares, e até pelo tempo que não tem concurso para escriturário do Banco do Brasil, né? O pessoal vai cair em cima desse concurso, né? É um concurso muito importante. Muito obrigado pela sua participação, tá, mestre? Imagina, eu que agradeço aí o convite e espero cooperar aí na preparação do pessoal. Não tenho dúvidas que você vai cooperar e muito com o pessoal aqui que vai estudar. Agora, Luiz, essa informação que você trouxe, né, se você me permite, é super importante, né, do número de inscritos, mas o que eu comento com o pessoal, o que eu costumo comentar é o seguinte: a gente só precisa de uma vaga. Exatamente. Então, é plenamente possível. Eu, assim, nessa minha vida de concurseiro, que já passa de década aí, dificilmente a gente se depara com um concurso que tem um quantitativo de vagas tão grande quanto esse. Então, assim, agora é a hora, né? Não dá para esperar um novo edital, esperar estar mais preparado. A gente tem um tempo muito grande até a prova, e até aquela pessoa que nunca estudou consegue, né? Nunca estudou focado para esse concurso, consegue angariar sua vaga ali, e muito embora sejam muitos inscritos, a gente só precisa de uma. Então, que a gente faça a nossa parte e a gente pegue a nossa, né? Não, sem dúvida. E tem que lembrar também, assim, 1 milhão de inscritos, talvez, é o que se estima, né, com esse concurso, mas no país inteiro, né? Sim. São Paulo vai ter um quantitativo, certamente, muito menor, mas vai ser um quantitativo grande, já que é um dos estados com o maior número de vagas, né? Minas Gerais vai estar distribuído pelo Rio de Janeiro, pelo Nordeste. Então, não chega essa concorrência toda, né? Exatamente. E a gente tem que pensar também que desse número de inscritos, nem todo mundo se prepara, né? Exatamente. Esses são os inscritos, né? Os candidatos são poucos, né, mestre? É verdade. Aqueles que realmente estudam são poucos. E vamos fazer aqui com que os nossos alunos, né? Os nossos futuros alunos também, que estão aqui assistindo essa live, desculpa, essa live não, né? Essa entrevista, essa não é live, essa é uma gravação, né? Mas que com certeza vão aqui obter muitas informações, muitas dicas para conseguir a aprovação nesse concurso. Mestre, para a gente começar aqui essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a avaliação que você faz, né, do conteúdo programático das disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. É um conteúdo extenso? Eu estava olhando ali, conhecimentos bancários é extenso, atualidade do mercado financeiro nem tanto assim, né? Mas como é que você analisa esse programa? É um programa complexo, tranquilo? Tem alguma surpresa nesse programa? Como é que você avalia? Olha, assim, num panorama geral, eu avalio o edital dentro daquilo que era esperado, né? Tradicionalmente, Sesgran Rio é a banca que faz seleções para o Banco do Brasil. O edital vem dentro daquilo que a gente já esperava, né? Não fugiu muito do esperado. Tradicionalmente também, esses tópicos são cobrados. Nada mais justo também, nada mais esperado, né? Que caia
conhecimento bancário numa prova pré-escriturário, porque é aquilo que a gente vai fazer no dia a dia, Sim. né? O aprovado vai lidar com esses conhecimentos bancários diariamente. E atualidades do mercado financeiro também, né? A gente precisa, né? Não só para concursos, mas tendo sido aprovado e tomando posse do cargo, a gente precisa se manter atualizado aí nessas mudanças que o mercado vem sofrendo, exclusivamente aqui, né, o mercado bancário. Agora, nada me surpreendeu assim, viu, professor, viu, Luiz, para falar a verdade, eu imagino que quem já estava estudando não teve grandes surpresas. E quem vai começar a estudar agora também não tem muito com se preocupar, não. De fato, conhecimentos bancários não é trivial, né? Eu não vou falar que é difícil, porque não é difícil. São tópicos fáceis, mas que precisam de um debate um pouco direcionado, precisa de um estudo objetivo. Né? A gente tem que tomar cuidado ao estudar conhecimentos bancários, principalmente em se perder, né? Porque o edital ele é muito sucinto, o edital é objetivo e ele é a lei do concurso. Então, se você começa a estudar conhecimentos bancários sem o devido direcionamento, sem a devida objetividade, você acaba se perdendo nos assuntos, porque a gama de assuntos é gigantesca. Só que nem tudo está no edital. Então, a gente precisa focar os nossos esforços naquilo que demanda, né, esforço, naqueles tópicos que estão no edital. E conhecimentos bancários, muito embora seja vasto, tem uma certa concentração de questões em alguns assuntos. Por exemplo, vou te dar um exemplo: Sistema Financeiro Nacional está dentro de conhecimentos bancários. Só esse tópico, já tradicionalmente, com base nas últimas provas, concentra aí 65% das questões já cobradas. Você concorda comigo que de um edital, de uma matéria que é vasta, tendo um único assunto, concentrando 65% das questões, já dá um direcionamento do que fazer, né? O que eu sempre sugiro, principalmente agora nessa fase do pós-edital, a gente tem que estudar, sim, tem que estudar muito e tem que estudar bem estudado. Não adianta você ficar focando, né? Você direcionar esforços para um tópico que não tem tanta tradição, que não tem tanta recorrência, e deixar de lado um sistema financeiro nacional, por exemplo, que na nossa prova com certeza vai ter 2, 3 questõezinhas de sistema financeiro nacional. Né? O mesmo se dá com atualidades ali, atualidades do mercado financeiro, tendo como base os últimos acontecimentos, né, as notícias que saem na mídia e a própria vivência nesse sistema, a gente vislumbra questões de Bitcoin, principalmente, essa modernização do sistema bancário, e tudo isso, concordo que não é trivial, a gente não fala sobre isso num almoço de família, na mesa do bar, só que é plenamente assimilável, assim. São matérias robustas, são matérias, né, densas, mas que podem ser assimiladas com muita facilidade, te garanto. Mas é lógico, né? Tem que fazer sua parte, tem que estudar, tem que ser um estudo direcionado, não dá para sair por aí catando informações na internet aleatoriamente e achar que está preparado, não dá. Tem que ser um estudo bem direcionado, bem objetivo. E Isso que eu dá ia, para acertar isso que eu ia tudo. perguntar, se não é tão complexo assim, é robusto, né? Tem bastante tópicos para serem estudados, né? Mas não são tópicos tão complexos, né? Qual então é a melhor forma de estudar essas duas disciplinas? Procurar um curso preparatório importante, procurar material atualizado, porque houve muita mudança, né? Dos últimos concursos para cá, o mercado bancário, o mercado de financeiro mudou bastante, né, mestre? Bastante, bastante. Olha, eu vou falar para você, Luiz, o que eu fiz na minha preparação, né? Talvez nem todos saibam, né? Mas eu sou ex-aluno da Central de Concursos. Comecei a estudar na Central ali em 2010, meados de 2010. Estudei para carreira fiscal, fui aprovado em concursos da carreira fiscal, sou auditor fiscal hoje em dia, e vou falar para você para todo mundo, o que eu fiz. Eu me apoiei em uma estrutura que sabe o que faz.
sabe? Porque assim, a gente pode começar a estudar para concursos isoladamente, independentemente, e vai pegando informações pela internet e vai se virando. É a melhor maneira? É a maneira mais eficiente? Então, eu acho que não. E não é só achismo meu, não é baseado assim na minha experiência e baseado naquilo que eu vejo, que eu acompanho nos alunos que a gente, né, acaba ajudando aí ao longo do tempo. Por quê? Você concorda comigo que contar com uma estrutura, né, já preparada, que trabalha com isso há anos, que se dedica, que tem profissionais que analisam todo esse contexto, e os professores que mastigam a informação e dá para o aluno aquilo que ele tem que aprender, absorver, decorar e levar para a prova, é muito melhor do que você estudar sozinho, né? Sem Estou dúvida. falando que é impossível? Não. Mas é que nesse momento do pós-edital, a gente não pode contar com a sorte, né? A gente não tem um tempo disponível há 2, 3 anos. A gente tem aqui dias. Então, a gente tem que aproveitar esses dias da melhor maneira possível. Eu digo para você aquilo que eu fiz e aquilo que eu sugiro. Eu me apoiaria em um curso preparatório, né, a depender da sua facilidade. Tem gente que tem facilidade com EAD, tem gente que tem facilidade com presencial, enfim. Eu me apoiaria naquilo que me faz bem, aquilo que ao que eu me adapto, mas contando com uma estrutura que te direcione para aquilo que tem que estudar. Perfeito. Especificamente no que diz às disciplinas de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, quais são as falhas que os candidatos não podem cometer ao estudá-las? Olha, Fernando, com certeza é deixar o sistema financeiro nacional de lado, né? Como eu te disse, 65% dos assuntos, né, das questões abordam o sistema financeiro nacional. Repito, não é trivial. A gente não fala sobre o Conselho Monetário Nacional todo dia, Banco Central, Copom, a gente não fala disso no dia a dia, mas é plenamente assimilável. Um risco que eu vejo o pessoal tomar é assim, professor, eu não gosto muito do sistema financeiro nacional, eu não consigo entender esses órgãos normativos, supervisores operacionais, também não consigo me identificar com esses produtos bancários, que é um tópico bastante relevante, né, dentro de conhecimentos bancários, é o que o escriturário vai fazer, né? Além de outras coisas, vender produtos e serviços bancários. Então, o pessoal fala, professor, não consigo identificar, não consigo fazer assimilações, vou deixar de lado. Vou tentar gabaritar português, vou tentar gabaritar matemática, que é minha praia. O problema é que, para passar num concurso como o nosso, e tendo como banca a Sesgran Rio, a gente não pode deixar, né, se dar o luxo de deixar algum tópico de lado. A depender da banca, a nossa estratégia de estudo tem que mudar, isso de acordo com o meu ponto de vista. Estudar para a Sesgran Rio é um estudo amplo. Ela é uma banca que visita praticamente todos os tópicos do edital. Não de maneira profunda. É lógico que tem alguns tópicos que concentram mais questões, como o Sistema Financeiro Nacional. Mas a banca geralmente passa nos outros tópicos também de uma maneira superficial. Então, aquela pessoa que concentra os esforços em uma matéria só pode ser perfeita em português, mas deixou a desejar em conhecimentos bancários, por exemplo, atualidades do mercado, ou então deixou a desejar em matemática financeira. Eu tomaria cuidado com essa busca pela perfeição em uma matéria isoladamente ou em um grupinho de matérias. Estudar para concurso do Banco do Brasil, tendo a Sesgran Rio como banca, deveria ser um estudo mais amplo, sabe? Um estudo, você passar pelo edital inteiro, e dá tempo, garanto que dá tempo, né, até a prova, passar pelo edital inteiro sem muita pretensão no primeiro momento. Estudar o edital inteiro e depois ir revisando, respondendo questões daqueles tópicos que têm mais recorrência, mas não deixar de lado tópicos, né, tomar riscos desnecessários. Eu acho que esse é o principal risco que eu vejo o pessoal correr, e talvez por falta de instrução, talvez por decisões erradas, mas o importante é que aquele que quer passar tem que ter a melhor estratégia de estudos. E agora, com o edital publicado, eu passaria pelo edital inteiro, depois seguiria para aqueles tópicos que concentram mais questões.
A disciplina de conhecimentos bancários, sobretudo, ela está entre as que tem o maior número de questões na prova, né? Tem 10 questões, Exato. ela só perde para informática e vendas e negociações, que tem 15, né? E tem um detalhe, né? A disciplina de conhecimento bancário tem peso de 1,5. Cada questão é um Exatamente. peso de 1,5, né? E, além disso, a nota de conhecimentos bancários será utilizada também como critério de desempate, né? Exato. No concurso. Eu acho que isso já demonstra bem a importância dessa disciplina, não é isso, mestre? Com certeza. Assim, eu não tomaria riscos. Agora, eu não tenho tempo, ou então eu não quero me esforçar tanto até a hora da prova, né, até o dia da prova, vou tomar alguns riscos. Tudo bem, mas não tome esse risco com conhecimentos bancários, principalmente, justamente por esses motivos que você mencionou aí, Fernanda. O critério de desempate e o peso, né, de conhecimentos bancários, né, de 1,5, isso daí por si só já justifica a necessidade de focar nessa matéria e que, repito, não é impossível, não é trivial, mas também não é impossível. E não faz sentido alguém querer trabalhar num banco, né? Ser Exatamente. escriturário e não se dedicar exatamente numa das disciplinas-chave, né? Que é conhecimentos bancários, né? A questão das vendas e Exatamente. negociação, realmente não tem como, né? Professor, o senhor já É. passou aí rapidamente falando aí pela prova da SESGRAN Rio, né? Me parece então que o senhor comentou que é uma prova que a SESGRAN procura tentar abranger o máximo possível, né, dos assuntos que estão dentro do conteúdo programático, mas é uma prova complexa, ela é objetiva, é tranquila de se fazer. Queria que o senhor faça um pouquinho mais sobre essa banca, né? Qual é o perfil de prova que essa organizadora elabora para conhecimentos bancários e para o mercado financeiro? Ok. Então, ó, Sesgran Rio, para quem já é envolvido no mundo de concursos, vou falar de um jeito e vou falar de outro jeito também para quem não é envolvido, tá? Quem está chegando agora nesse mundinho de concursos, Sesgran Rio é uma banca objetiva, né? A gente lá na hora da prova a gente vai ter alternativas de A a E para escolher. E aí, além de saber a matéria, a gente precisa ter uma malandragem, sabe? Um jogo de cintura para encontrar a alternativa mais correta ou a menos certa. Por exemplo, se ele pedir para você, indique a alternativa errada. Pode acontecer, e é característica da Cesarina Hill, ela dar algumas alternativas meio erradas e uma muito errada. O que você faz? Se ela está pedindo a incorreta, você pega a muito errada. Se ele está pedindo para você a alternativa correta, a Cesgran Hill geralmente te dá ali, das 5 alternativas, 2, 3 corretas, mas uma delas muito correta, maravilhosa, perfeita, redonda. O que você faz? Você escolhe a mais correta. Ah, professor, mas isso daí dá para suscitar algum recurso? Não, porque é um estilo da banca. Ela geralmente dá alternativas incompletas e para ela incompleta é errada. E aí a gente tem que procurar aquela mais certa, né? Isso daí falando de uma maneira bastante mastigada para quem está chegando agora. Agora, para quem já está nesse mundinho de concursos, vale imaginar o seguinte: ela é muito mais fácil que a FCC e a FGV, nem chega perto. Ela tem um estilo parecido com a VUNESP, porém mais fácil. Então, de todas as bancas, aí nem se compara com o CESP Sebrasp. e Sebrasp. Né? Então, de todas as bancas aí examinadoras relevantes, né, no mercado, a Sesgran Rio é a mais fácil, justamente por essa característica da banca de visitar todo o edital. Ela praticamente cobra tudo que está no edital, só que de uma maneira superficial. Ela quer medir do aluno, né, do concurseiro, ela quer medir a capacidade de absorção desse universo de matérias, né? Eu vou repetir, assim, conhecimentos bancários não é impossível, mas é denso, tem muita informação. A gente precisa assimilar essas informações num período curto de tempo. Então, o que a banca vai fazer? Ela não quer que você seja um mestrado, doutorado em conhecimentos bancários, mas ela quer que você conheça tudo que está no edital. E aí, por vezes, ela faz questões muito fáceis,
né? E aí, o que acaba atrapalhando um pouco é essa escolha pela mais correta. E aí é um pouco de malandragem, a gente consegue suprir, né, essa necessidade da malandragem, da malemolência na hora da resolução de questões, respondendo questões de concursos anteriores, né? Eu não vislumbro ser aprovado em um concurso sem responder questões anteriores, principalmente se Rio, que se você responde questões de concursos anteriores, você já conhece a alma da banca, você já sabe como ela pediu esse tópico um dia, e invariavelmente as bancas repetem as questões, assim, com mudanças de palavras, posições, mas o conhecimento é o mesmo, né? Então, eu imagino que Sesgran Rio é uma banca vencível, sem muito esforço, mas trabalhosa. Demanda um esforço adicional aí para assimilar todo o conteúdo do edital. Você falou na questão de fazer provas anteriores, é importante. Inclusive, o Banco do Brasil, a maioria dos concursos do banco é feito pela Sesgran Rio. Temos também a Caixa Exato. Econômica, que também faz concurso pela Sesgran Rio. Mas, especificamente em relação às disciplinas de mercado financeiro e atualidade do mercado financeiro e conhecimentos bancários, vale a pena pegar as provas anteriores, mesmo depois de tantas mudanças que ocorreram no mercado financeiro nos últimos anos, ou não é muito aconselhável pegar essas provas anteriores? Então, aí que está um problema, Fernando, e é por isso que eu mencionei essa necessidade de uma estrutura por trás do estudo. Por quê? Isso que você mencionou faz todo sentido. O mercado financeiro ele está em constante evolução. O que era correto até 2015, 2018, já não é mais correto em 2021. Talvez mudanças aconteceram nesse período, muita coisa se manteve, mas muitas mudanças ocorreram também. E não O existia que Bitcoin, eu... criptomoedas, nada disso, né? Que está sendo Nossa, cobrado Em no 2015 a digital. gente nem sabia o que Que era isso, isso? sabe, né? Sei lá, agora o Bitcoin já faz um pouco parte do nosso dia a dia, você ouve alguém falando, tá? Mas o que eu imagino que seja o ideal aí? É possível estudar com questões anteriores? É. Só que a gente precisa de um suporte especializado por trás desse estudo para dizer para você o seguinte, ó, essa questão de 2015 não faz sentido mais com base nas regras atuais, mas eu atualizei para você. Essa questão aqui, eu adaptei a questão para fazer sentido para as normas atuais. Dá para fazer isso? Dá. É o próprio aluno que faz isso? Não, porque o aluno ainda está aprendendo. Por isso que eu entendo como mais do que necessário, assim, imprescindível, uma estrutura por trás desse estudo, justamente para trazer essas atualizações, essas adaptações, porque, olha só, imagina você chegar numa prova que peça conhecimentos bancários e que uma mudança deixou de ser levada em consideração pelo aluno e você perde essa questão. Você vai se arrepender amargamente de ter estudado alguma coisa desatualizada. Para não correr esse risco, né, eu estudaria com base, com suporte amparado por uma instituição ou por uma estrutura que me permita estudar de uma maneira correta, adequada, atualizada, objetiva. Sim, tem que tomar cuidado na hora de escolher também o material de estudo, né? Porque como houve muitas É, mudanças, né? Hoje comprar ou pegar uma apostila antiga do Banco do Brasil para estudar, muito nossa. provavelmente o candidato vai se dar mal em relação a essas disciplinas, né, mestre? Exatamente. E Professor, eu aí, tenho um exemplo para te dar em relação a isso. Eu, esses tempos atrás, né, me deparei com um aluno que trouxe, a gente, né, abordou o tópico que tinha que abordar, e aí levei questões desse assunto, como a gente sempre faz, respondemos em aula. Aí na próxima aula ele trouxe algumas questões e que estavam diametralmente o oposto do que a gente tinha estudado. E aí eram questões e materiais que ele tinha pegado na internet. E aí o aluno, caso não tivesse esse suporte, né, aí ele trouxe essas questões, esses assuntos, a gente debateu, eu mostrei para ele o que tinha mudado daquilo que ele tinha conseguido na internet de graça
para hoje aquilo que a gente tinha estudado, ele entendeu as mudanças. Agora, imagina ele tendo estudado somente por aquilo que conseguiu na internet, chegando na prova e se deparando com questões e achando que tinha acertado e errou, porque ocorreu alguma mudança, né? Assim, é lógico, na internet tem muita coisa boa, mas é difícil almoço grátis, né? Sim. Imagina que o concurso saiu agora, o edital acabou de sair. Dificilmente você vai ter um material perfeito, extremamente atualizado, de graça na internet. Sim. Eu não correria esse risco, sabe? É lógico, cada um tem as suas limitações, né, as suas restrições, mas se for para estudar, eu estudaria para passar. E estudar para passar, você precisa de um material atualizado, no mínimo, né? Sim, e aí vale realmente o esforço de cada um, né, na medida do possível, né, para poder comprar materiais atualizados e, sobretudo, talvez fazer um curso preparatório, né, porque realmente, quando você tem mudanças muito grandes, né, de um conteúdo programático de um para o outro concurso anterior, né, em que as provas anteriores perdem boa parte da sua validade, né, mas Exato. se faz necessário mais do que nunca, né, procurar um curso preparatório para você realmente conseguir aprender com os professores que têm aquele conhecimento dessas mudanças, né, que eles possam explicar essas mudanças. Realmente é um cuidado que os candidatos têm que ter e não comprar também material antigo, sobretudo para esse concurso do Banco do Brasil, frente às mudanças que aconteceram. Mestre, eu vou voltar aqui novamente a conhecimentos bancários, mas eu gostaria que o senhor agora fizesse o seguinte: eu queria que você falasse quais são os assuntos de conhecimentos bancários que o senhor acredita que tem mais chances de cair na prova do concurso do Banco do Brasil deste ano. Ó, sem sombra de dúvida, o Sistema Financeiro Nacional. É que parece redundante falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, é que esse Sistema Financeiro Nacional ele é muito grande, ele conta com uma estrutura muito extensa e que absorver essa estrutura toda, todo esse sistema, demanda um esforço e aí, como eu te disse, 65% das questões já cobradas, né, pela Sesgran Rio, Banco do Brasil, 65% das questões residem aí, Sistema Financeiro Nacional. Mas dentro do Sistema Financeiro Nacional, quais são os tópicos, então, para a gente destrinchar um pouquinho isso para o candidato? Ó, a composição, principalmente, né? Sumariamente, o Sistema Financeiro Nacional é formado por 3 categorias de órgãos: os órgãos normativos, os órgãos supervisores e os operacionais. Com certeza absoluta, eu dou minha cara a tapa. Eu tenho certeza, com base nas últimas provas, né, que órgãos normativos serão cobrados, principalmente o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo que fixa regras para todas as instituições financeiras. Bacen, as obrigações, os deveres do Bacen, as atuações do Bacen, e as atuações do Bacen é um assunto muito relevante, porque essas atuações do Bacen nos levam para outros assuntos robustos também, sabe? Assuntos que precisam de um debate, como, por exemplo, políticas monetárias. O que fazer numa economia contracionista, expansionista? E isso tudo aí é plenamente, dá para aprender, numa boa, mas precisa estudar, né, com afinco. Existem outros assuntos também dentro do Sistema Financeiro Nacional que envolvem as entidades operacionais, né, a estrutura operacional, na qual o Banco do Brasil está inserido. Então, possivelmente, e a banca gosta de fazer isso, é tentar descobrir se o futuro servidor, o futuro funcionário público sabe o que ele vai fazer, onde ele vai atuar. Né? E nada mais justo que você saiba, né? Quem vai prestar esse concurso, nada mais esperado que ele saiba para que serve o Banco do Brasil, qual é a categoria na qual ele está inserido, quais são a estrutura acima do Banco do Brasil, né? A estrutura a qual o Banco do Brasil está submetida. Então, esse caminhar do
Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, passando pelo Bacen com auxílio do Copom, órgãos supervisores, e a atuação do Banco do Brasil, essas instituições financeiras bancárias dentro dos órgãos operacionais, com certeza está na nossa prova, caminhando junto com essas políticas monetárias que a gente precisa debater, principalmente também mercado de câmbio, mercado de crédito, a gente precisa, mercado de capitais, a gente precisa debater isso. Como eu te disse, Fernando, isso daí não é trivial. Dá para aprender numa boa, mas não é trivial. Não dá para a gente chegar na prova com base naquilo que a gente ouve na televisão ou lê no jornal. A gente precisa de um estudo direcionado explicando o porquê de cada uma das políticas, o que fazer numa expansionista, numa contracionista, qual é o papel do Bacen, do Copom nessas políticas. Isso daí com certeza vai estar. Né? Dentro de conhecimentos bancários também, os produtos bancários, né? Os produtos e serviços bancários com certeza serão cobrados, justamente porque é o dia a dia do aprovado. Então, quais são as restrições, quais são as condições, quais são as obrigações, deveres envolvidos em cada um dos tipos de serviços e produtos bancários, com certeza vai estar. Não tem o menor sentido uma prova do Banco do Brasil não cobrar isso, que é o que o funcionário vai fazer ao longo dos seus dias. E riscos, regulação bancária. Né? Sumariamente, essa operação bancária, ela é bastante, ela está envolvida, está submetida a muitos riscos. Né? Por exemplo, um banco pode conceder um empréstimo para uma pessoa e a pessoa não pagar. Isso daí é um risco. E aí existe toda uma norma, existe toda uma estrutura por trás desses riscos, chamada regulação bancária, e que precisa ser estudado por a gente também, entender como essas instituições financeiras se precavem, como elas se preparam para essa possibilidade de riscos de liquidez, risco de mercado, risco de crédito, tudo isso a gente aprende, e aí, sumariamente, não, juntando esses tópicos, uns 60%, 65% das questões, sistema financeiro nacional, mas 25% desses outros dois tópicos, produtos bancários e risco e regulação. Só aí você já tem 90% da prova de conhecimentos bancários. Para atualidades do mercado financeiro, com certeza, modernização do sistema bancário, sistema de pagamentos, algo que é natural do funcionário do Banco do Brasil, e vislumbro, por ser novidade, por estar em alta, questões de Bitcoin, que, né, muito embora a gente ouça falar por aí, a gente não tem muito conteúdo, né? A gente não tem muito detalhe sobre o Bitcoin. Para isso tem que estudar. E aí, só aí, Luiz, 90% da prova. Aí alguém pode estar pensando, mas eu posso deixar de estudar então outro tópico? Eu não deixaria. Por quê? Para que fazer só 90% se você pode fazer 100%, não é verdade? E, mestre, o Pix também acho que pode ser um assunto relevante também, né? Com certeza. Porque é uma das novidades aí do sistema bancário, né? Exatamente. Já de algum... Está dentro das atualidades, está dentro dessa evolução aí. Exatamente. Muito bom, mestre. Sim, a gente está chegando aqui ao fim do nosso centro de dicas já, mas antes da gente ir embora, eu quero primeiro agradecer a sua participação especialíssima aqui, que trouxe muitas informações para os nossos alunos, para os nossos futuros alunos. Mas, mestre, eu queria que você exatamente nesse final de entrevista, né, eu queria que você deixasse não só uma mensagem de otimismo para todos os futuros candidatos do concurso, né, mas como também, se o senhor quiser fazer algum complemento, quiser deixar uma dica final, alguma orientação, abordar algum outro assunto que a gente não abordou nessa entrevista, fique à vontade também. Tá legal? Muito obrigado por sua participação e pode aí deixar sua mensagem final e suas últimas dicas. Beleza. Então, olha, eu vou falar diretamente para você que está pensando em se inscrever nesse concurso e precisa de alguma ajuda, de algum direcionamento para encarar a banca, né? Eu me lembro, assim, de uma década atrás, eu estava aí
procurando alguma ajuda, algum direcionamento, um norte, para começar nesse mundinho dos concursos. E ainda bem que encontrei esse suporte e te digo, não sou melhor do que você, Luiz não é melhor do que você, nenhum professor é melhor do que você, a gente só chegou antes. Para que dificultar o nosso caminhar, o seu caminhar, se você pode contar com pessoas que podem facilitar o seu dia a dia? Né? Ah, professor, mas você não sabe da minha vivência, eu tenho o dobro da sua idade, eu já trabalhei em muitas empresas, eu acho que eu não preciso. Será? É que eu cheguei um pouquinho antes, e aí, por ter chegado um pouquinho antes, já tem alguns macetes, alguns bizus que a gente já absorveu com o passar do tempo. Eu posso passar isso para você, o Luiz, os outros professores, a gente pode te ajudar. Então, eu aceitaria ajuda, tá? É o primeiro ponto. Porque nesse momento do pós-edital, a gente se perde com muita facilidade. Porque bate aquele desespero, aí você sabe que a prova está chegando e tem muita matéria para estudar e não sabe se o material está bom, se está atualizado, o que fazer, o que eu estudo agora, o que eu priorizo. Alguém faz isso para você. Você deveria focar os seus esforços em estudar. É isso. Eu focaria os meus esforços agora em estudar. E estudar muito. Eu não vou ser aqui um gerador de muita motivação falando para você, olha, não se preocupe, você estudar meia hora por dia vai dar. Não dá. Estudar meia hora por dia não tem como, o edital já saiu. Então, o quanto mais você estudar, melhor, né? Eu tive um professor aqui da Central, inclusive, que falava o seguinte: quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Quanto mais você estudar, mais sorte você terá, né? Mais tópicos você saberá o assunto, né? Você conseguirá responder na prova, vai conseguir fazer sua dissertativa numa boa, não vai ficar na dependência de chamar cadastro reserva ou não. Então, quanto mais você estudar, melhor para você. Nesse período pós-edital, estude como se não houvesse amanhã. Depois que a prova passar, você descansa. Agora, nesses próximos dias aí, né, menos de 3 meses, estude muito. Ah, professor, mas e eu vou conseguir toda semana ir num barzinho? Ou eu conseguir sair todo dia eu vou conseguir fazer o que eu gosto, me divertir? Talvez não, e nem deveria. Nesse momento, agora pós-edital, estude. Estude a cada minuto que você tiver disponibilidade. Quando eu estudava para concursos, o que eu fazia? Levava minha marmita para a empresa, estudava comendo marmita. Ao invés de sair no restaurante com todo mundo, aí você vai para o restaurante pegar fila, fila para pegar comida, fila para pagar, depois fila no elevador, eu levava minha marmitinha, comia lá na cozinha, estudando. Ah, é 1 hora só, mas 1 hora dos dias da semana já são 5. Nessas próximas semanas aí já são 30, 40, 50 horas. Então, encontre momentos para estudar, estude muito e estude bem, estude de uma maneira objetiva, direcionada, né? É lógico, também cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional, durma, se alimente, não deixe, né, de fazer o básico, mas sempre priorizando os estudos. Tá? Eu espero que você se encontre, eu espero que você se dê bem. Para você se dar bem, você precisa estudar, então eu espero que você tenha força, tenha ânimo, tenha foco nos estudos e estamos esperando do lado de cá. Assim, eu te garanto que depois tudo vale a pena. Quando você vê seu nome no Diário Oficial, é uma das emoções mais indescritíveis. Eu não consigo nem descrever assim o quão emocionante é. É muito legal. É muito bom você ver o seu esforço sendo recompensado. Agora, para ter esse esforço sendo recompensado, você tem que se esforçar, né? Então, faça a sua parte, boa sorte. Precisando, a gente está por aí. É isso aí, professor, muito bom. Mais uma vez, agradeço a sua participação e quero Eu agradecer também a agradeço. você que nos acompanhou com esse primeiro episódio aqui do Central de Dicas, voltado para o concurso do Banco do Brasil, que contou com orientações aí, bizus do professor Cassiano Leonel, sobre as disciplinas de conhecimentos bancários e atualidade de mercado financeiro. Se você gostou desse episódio,
dê aquele like esperto aí no vídeo, né? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? E lembra a todos que eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Então não se esqueça, inscreva-se no canal da Central de Concursos no YouTube para receber notificações de novos vídeos, pois vem por aí muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu!